Eu sou Amanda Guedes, eu já trabalho na estética há muito tempo. Eu sempre falo que quem vê a cara, né, não vê a experiência, e eu já tenho experiência clínica aí pelo menos 10 anos, né, entre estudos e atendimentos. E eu sou fisioterapeuta dermatofuncional hoje, mas a minha trajetória começou lá na frente como técnica em estética. Na época eu não sabia o quanto a estética ia transformar a minha vida como tem transformado hoje, né? É uma área, parece que não, mas muito difícil. A gente começa sempre achando a estética vai dar muito dinheiro, mas não é bem assim. Ela pode sim transformar desde que a pessoa se esforce muito. E é o que eu tenho feito nesses 10 anos de muito estudo, de muita tentativa mesmo para conseguir crescer. Eu comecei com técnica estética, zero experiência, eu tinha meus 17 anos de idade, eu era muito novinha e ninguém acreditava em mim. Imagina uma pessoa nova tentando se inserir no mercado de trabalho, mesmo a gente sabendo o que estava fazendo, ninguém conseguia acreditar. E foi onde eu fui batalhando para conseguir ter as minhas coisas, meu sonho. E a minha clínica, ela apareceu há pouco tempo. Ela tem só 3 anos aí de vida e eu comecei sem nenhum equipamento, porque óbvio que eu não tinha condições financeiras. Minha família, ela é uma família mais simples, a gente não tinha condições de conseguir me trazer essa estrutura profissional para eu conseguir crescer, então eu tive que fazer tudo por conta, né? Como que eu fiz isso? Né? Por alguns anos eu trabalhei em clínicas, em salão de beleza, trabalhei muito em salão de beleza como autônoma, onde eu levava a minha malinha com kit de produto, sem aparelho nenhum até aí, no máximo uma alta frequência, bem simples. E aí eu fui crescendo, fui ganhando cliente e experiência, era o que eu queria, ganhar muita experiência para ter o meu espaço do meu jeito, né, dentro da estética humanizada que eu tanto queria. E aí eu comecei a me inserir mais dentro dos corporais. Quando eu fui para os corporais, eu comecei a ver na época criolipólise, comecei a ver os equipamentos de alta tecnologia que eram com certeza, principalmente naquela época, muito menos acessível do que hoje. E eu falava que o meu sonho era ter equipamentos de alta tecnologia para poder oferecer alta qualidade para os meus pacientes. Antes de eu abrir a clínica, eu comecei a atender no salão, na sacada da minha casa. Então eu achava que eu não tinha condições de crescer, eu não acreditava em mim mesma. Então eu comecei dentro da sacada da minha própria casa, era 5 metros quadrados, muito pequenininha, só cabia uma maca e uma mesa, mal cabia uma cadeira ali para você sentar, então normalmente eu atendia em pé os meus pacientes, fazia tratamento corporal, facial, sempre mais com produtos do que com equipamento, porque até então eu não tinha nem condições de comprar uma máquina. E aí, quando eu abri a clínica, não muito tempo depois, menos de 1 ano depois, porque eu fui crescendo cada vez mais, eu também não consegui adquirir essa máquina, porque ainda era muito difícil, era aluguel, era tanta coisa para você investir, que eu ficava mais com receio de investir do que realmente ter condições, porque hoje eu entendi que você não precisa só ter condições. Na verdade, nem precisa ter condições, você precisa acreditar em você mesma, você precisa ter coragem. E foi onde eu fui, depois de 2 anos, financiar a minha primeira máquina, sem R$1 no bolso, mas falei, não, vou tentar financiar a minha primeira máquina. E fui com a cara e com a coragem mesmo. Deu certo, em menos de 2 anos eu consegui quitar essa máquina, muito menos de 2 anos, acho que menos de 1 ano até.
E a criolipólise veio da Medical Sun depois de muito planejamento, muito estudo, porque eu já alugava a criolipólise, eu já tinha medo, eu tinha muito medo de comprar uma criolipólise, porque para mim, na minha cabeça era um investimento muito alto e eu tinha medo de comprar uma máquina que não entregasse o resultado que eu queria, né? E aí, quando eu fui comprar antes de eu comprar a criolipólise, eu comecei a estudar qual era a melhor máquina, qual entregava de fato o resultado, qual tinha o melhor custo-benefício, né, dentre todas as máquinas que a gente vê por aí. Então, qual que ia contar a minha história? E depois de, no mínimo, 3 anos, estudando qual máquina ia, e fui em milhares de feiras de estética e olhava, namorava, ia, voltava, e até que eu decidi dar uma chance para a Criodermis. Até então, a crio de placas era uma coisa que eu não queria de jeito nenhum na época, porque eu estava só acostumada com sucção, e fui aprendendo e entendendo que a crio de placas era de fato uma nova saída para o profissional da estética em termos de segurança mesmo. Mas o que eu percebia há muitos anos atrás, a crio de placas, eu não achava ela tão eficiente quanto a sucção quando ela foi lançada. Por isso que eu fiquei receosa de comprar. E aí, por isso que eu comecei a estudar qual era a melhor crio de placas. Quando eu conheci a Criodermis, foi quando eu realmente entendi que essa crio de placas vale a pena trocar a tecnologia que eu tinha alugada para comprar essa crio, pelo custo-benefício que ela tinha, pelo resultado que ela entregava e pela segurança que ela me traz durante o atendimento e pós-procedimento também. Então a Criodermis é a minha queridinha e é a que fez eu conseguir conquistar o meu sonho de ter uma criolipólise minha, para ter aqui todos os dias para chamar de minha. A Medical Sun eu conheci, na verdade, foi aos pouquinhos que eu fui conhecendo ela. Eu via um profissional postando uma máquina, fazendo procedimento, e eu sempre via ali aquela logozinha da Medical Sun nos atendimentos de um colega ou outro. Então eu já comecei a ter um contato indireto por conta desses meus colegas que já tinham criolipólise, já tinham outras máquinas da Medical Sun. E eu fui vendo, e cada vez mais é mais frequente eu ver profissionais tendo a máquina da Medical Sun em específico. E eu fui conhecer mais depois de algumas palestras de alguns profissionais, e principalmente com a doutora Natália Previato, que ela fala bastante da Medical Sun, e ela foi me mostrando qual era a ideia a essência da Medical Sun, que é uma empresa responsável, uma empresa familiar, que acolhe normalmente seus profissionais, que tem um pós muito bom. E ela foi me falando, olha, vale a pena você ter, nem que seja pelo menos uma máquina da Medical Sun, porque eles são, uma empresa muito séria que vale a pena você ter. E ela foi me falando, e eu fui, conforme as feiras fui indo, devagarzinho, eu passava no stand, aí outra feira passava de novo, ficava ali namorando e via o atendimento das pessoas ali, que é diferenciado, até que nessa última feira eu comprei a minha máquina e dá para perceber mesmo a diferença da empresa com a diferença de outras empresas, só pelo cuidado que ela tem em conversar com você. Se eu tenho qualquer problema, eu falo, eles me acolhem, eles me respondem. É de longe uma empresa diferente por isso. Eu conheci ela através de profissionais e pequenos insights assim que eu via nas redes sociais, e por colegas que falavam já para mim que a empresa era boa. Resolvi dar um voto de confiança e eu não me arrependo. E hoje eu indico muito a Medical Sun pela competência e pelo cuidado que eles têm com a gente como profissional mesmo. Muitos profissionais, eles querem ter uma clínica grande, né, e quer ter muito equipamento, muitas salas.
eu já não penso desse jeito. Até porque eu gosto de atender. Então, como que eu vou ter 1 milhão de salas se eu não consigo atender em todas elas? Então, eu sempre pensei, ao invés de eu ter 1 milhão de máquinas, né, de uma clínica enorme e várias máquinas, eu prefiro ter menos, né, ter a quantidade suficiente para que eu possa atender, mas que eu tenha qualidade em cada máquina que eu escolher. Então, quando eu vou escolher uma máquina, eu não penso em quantas máquinas eu vou ter ali dentro do meu estabelecimento e a nova tecnologia, não é isso. Eu penso a que vai me atender dentro das necessidades que eu tenho, que o meu paciente tem, e a que vai realmente entregar um bom resultado. Então, eu opto por ter menos máquina, mas que ela entregue mais resultado. Na verdade, não é menos máquina, eu opto por ter máquinas suficientes que entreguem a qualidade que eu preciso de resultado. Então, eu não preciso ter 1 milhão de crios, eu preciso ter pelo menos uma que me entregue um bom resultado. Eu não preciso ter 1 milhão de máquinas, eu preciso ter as máquinas certas que vão entregar a arma correta, que é o resultado, e aí sim eu posso dizer que o lucro vem diante do resultado que a máquina vai entregar. E é por isso que eu escolhi a medicação. Aqui na clínica eu não trabalho com protocolo pronto, é um tratamento totalmente humanizado, diferenciado, e a CRIO ela não é diferente, né? E cada paciente ele tem uma forma diferente de eu trabalhar, eu elenco as manoplas, né, os manípulos diferentes para cada um. Às vezes eu vou ter um pós-CRIO, às vezes não, isso é muito individualizado. Então, o que eu prezo é uma máquina que me entregue resultado com ou sem protocolo, porque é assim que eu trabalho aqui. Eu olho para o paciente de forma humanizada, com um cuidado humanizado, e na CRIO não é diferente. Muitas vezes eu faço 40 minutos e eu vou ver resultado numa prega menor. Quando uma prega é maior, eu posso colocar até uns 60 minutos também. E eu vou ver resultado. A CRIO sozinha eu vou conseguir entregar resultado. A CRIO em conjunto melhora ainda o resultado. Então o importante é que com um protocolo ou sem protocolo eu quero que essa máquina me entregue resultado. E isso ela consegue fazer facilmente. Eu tenho percebido isso em menos de um mês, e isso não é comum, né? Em menos de um mês os pacientes já vêm, já ficam satisfeitos, já veem diferença na sua prega cutânea, né? No seu corpo, nas suas medidas, isso é muito legal. O que eu tenho feito aqui na clínica é uma CRIO que a gente chama de 360, justamente porque a criolipólise, a criodermis, ela permite que eu consiga atingir uma área muito maior, então eu consigo fazer um abdômen total em apenas 1 hora, e aí eu viro o paciente, faço a região de tronco posterior total em mais 1 hora, o que eu fazia em 3, 4, às vezes 5 horas de CRIO, e o paciente cansado, já querendo ir embora. Aqui com a criodermis eu consigo reduzir muito mais o meu tempo, mas eu tenho visto muito mais resultado, então otimizou mais o meu tempo aqui na clínica e eu tenho rendido muito mais financeiramente por conta disso. O que eu acho mais interessante é que quando eu fui comprar a criolipólise, eu resolvi parcelar em 36 vezes, o máximo que eu pude, porque eu tinha receio de não conseguir, né, em um mês fazer um valor tão alto com criolipólise, porque eu já trabalhava com CRIO, eu já estava pelo menos aí 1 ano, 2 anos trabalhando com CRIO, e eu sabia o quanto que eu faturava com aquela CRIO, mas eu não sabia o quanto que eu ia faturar com a criodermis. E depois que a CRIO chegou, tem aí pouco tempo, 2 meses, em 2 meses que eu fiz os tratamentos com a CRIO, eu faturei tanto que eu tenho certeza que se eu fizer as contas, ela se pagou aí pelo menos 1/3 ou metade do valor para mais. É surreal assim a transformação que essa máquina trouxe para minha clínica, trouxe para o meu faturamento. Hoje eu faturo muito mais, com muito menos esforço. A gente está falando de uma máquina que é possível você colocar o paciente ali e deixar ele ali descansando, e você consegue fazer algum outro atendimento nesse meio tempo.
é muito prático, muito tranquilo, e eu tenho certeza que com ela, meu faturamento anual aí vai subir drasticamente, como já tem subido. E eu imagino que a projeção é para daqui a longo prazo eu ter aí um rendimento muito maior da minha clínica. Só com essa máquina, imagine com outras máquinas. Antes, o meu maior sonho era ter uma clínica que tivesse qualidade de atendimento, que tivesse um atendimento humanizado, personalizado, que entendesse que o paciente ele é único, né? Isso era uma coisa que eu dificilmente via nas várias clínicas que eu atendi, vários lugares que eu atendi. Esse foi o meu maior propósito nesses 10 anos de trajetória, era trazer a estética que eu acreditava, né? Que entregasse um bom resultado, mas que olhasse para o paciente como um único. E agora o que eu vejo para daqui mais 10 anos é que eu consiga passar tudo isso que eu conquistei e talvez que eu ainda vou conquistar para outras pessoas. Então a minha vontade daqui 10 anos é de fato poder transferir todo o meu conhecimento para outros profissionais e poder dizer que eles conseguem sim, porque eu consegui chegar onde eu cheguei, conquistar a máquina dos meus sonhos, que era a Crio nesse caso, e que antes eu achava que era impossível sozinha conseguir, né? Hoje eu consigo e quero falar para as pessoas que é possível. Eu tenho certeza que daqui 10 anos eu vou estar muito mais alto do que eu estou hoje. Eu quero ter muito mais máquinas da Medical Sun, porque eu sei que eles entenderam que não é sobre quantidade de equipamento, e sim sobre a qualidade desses equipamentos. Então eu acredito no propósito deles, porque eles acreditaram com certeza no propósito da gente profissional que está preocupado no paciente em si. Então eu pretendo daqui 10 anos estar falando sobre, lecionando, estar falando sobre máquinas, sobre crio, sobre tratamentos, e que a empresa esteja junto comigo, porque eu tenho certeza que daqui 10 anos até a Medical Sun vai estar muito mais alto junto comigo.